Call it. Call it? Yes. For what? Just call it. Well, we need to know what we're calling it for here. You need to call it. I can't call it for you. Well, it wouldn't be fair. I didn't put nothing up. Yes, you did. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. You know what date is on this coin? No. 1958. It's been traveling 22 years to get here. And now it's here. And it's either heads or tails. And you have to say, call it. Well, look, I need to know what I stand to win. Everything. How's that? You stand to win everything, call it. All right. Heads, then. Será que é isso mesmo? Será que está na nossa natureza, digamos assim, no nosso DNA, na nossa genética, na nossa biologia, no nosso cérebro, essa questão, né, esse desejo de apostar? Será que realmente a gente apostou a nossa vida inteira e nunca percebeu? As escolhas que a gente faz, o tipo de trabalho e tipo de profissão que a gente escolhe ou que a gente tem que escolher, que a gente é obrigado, né, por ter poucas opções, quem a gente se relaciona, os amigos que a gente tem, a pessoa que a gente vai escolher para casar. Então, será que essas decisões sempre estiveram sob o nosso controle ou só é um desejo que a gente tem de ter controle sobre as coisas? Ou seja, será que essa ideia, né, essa ilusão que a gente tem de controle é real ou só é uma forma que a nossa mente encontra de deixar a gente mais aliviado diante de uma vida que, na verdade, é totalmente imprevisível? A gente passou a vida inteira com a ilusão de que a gente estava decidindo sobre tudo na nossa vida. Mas, pelo contrário, né? A gente estava fazendo apostas, né? Nossos pais fizeram apostas, escolheram uma cidade para morar, um bairro para viver, mesmo às vezes tendo probabilidade, sei lá, de ser um bairro violento, por exemplo, e isso impactar, né? Ser um perigo, né? Para a sobrevivência dos próprios filhos. Então, os nossos pais também fizeram apostas que podiam ou não dar certo, né? Mas é isso, de alguma forma nós chegamos aqui, nós sobrevivemos, mas não tinha 100% de certeza que a sua vida iria dar certo. Poderia acontecer qualquer coisa, né, nessas possibilidades que poderia mudar completamente o rumo da sua vida. E a gente vive isso o tempo todo na nossa vida. Praticamente nada que a gente vai fazer é 100% de certeza que vai sair da forma com que a gente espera. Mas o nosso cérebro, ele consegue dar um jeito de fazer a gente sentir que algumas coisas são mais certas que outras. E isso acontece através do aprendizado. A gente aprende com o que a gente vive no passado, né? A gente usa o passado para prever o futuro. O nosso cérebro é justamente isso, uma máquina de previsão. Ele está o tempo todo, né, a cada milissegundo, tentando imaginar o que vai acontecer no futuro. E a base, né, o que a gente usa para tentar prever o futuro é o que aconteceu no passado. Então, se eu fui, por exemplo, né, rejeitado várias vezes na minha vida, eu vou me relacionar com pessoas esperando, possivelmente, que eu seja rejeitado. Então isso é uma expectativa, né? O meu cérebro já espera isso e daí ele cria mecanismos de defesa para eu conseguir lidar com a angústia de ficar sozinho e ao mesmo tempo ele cria uma forma de buscar conexão com as pessoas. Então, por exemplo, se eu sou essa pessoa que aprendeu a ser rejeitada e a minha previsão é de que se eu me relacionar eu vou ser abandonado, né? Eu vou ser rejeitado e tal, as pessoas vão me humilhar, eu preciso criar alguma forma para eu conseguir me relacionar, porque é um impulso natural, não é uma coisa que a gente pode escolher. Você até pode escolher ficar sozinho, mas a gente sabe que uma vida totalmente solitária, o isolamento, ele leva a doenças, né? Então não é um estado natural nosso. Isso não é uma questão de opinião, né? É uma questão biológica mesmo. Nós somos seres que necessitam desse vínculo, né? Da relação uns com os outros. Então, basicamente, quando a gente tem esse impulso, a gente tem essa necessidade de conexão com o outro, a gente precisa satisfazer isso, mas dependendo da forma com que você aprendeu isso, se você aprendeu que você vai ser rejeitado, que você foi rejeitado várias vezes, as repetidas experiências fizeram com que você gravasse, né, no seu inconsciente esse aprendizado. E o seu cérebro, ele
faz isso, ele automatiza, ele deixa esses aprendizados meio fixos no seu inconsciente, porque isso é uma forma de poupar energia. Porque se você precisasse pensar a cada minuto a decisão que você vai tomar, você nunca conseguiria tomar decisão nenhuma. Então, assim, muitas coisas que você, a maior parte, né, tudo que você faz hoje na sua vida, você está usando, né, o seu passado para poder tomar uma decisão. Então, o nosso cérebro é essa máquina de previsão. A gente está o tempo todo, então, apostando a partir de coisas, né, que a gente aprendeu do passado, de conhecimentos do passado, quais decisões a gente vai tomar no futuro. E a ideia é que o nosso cérebro está apostando que aquele aprendizado do passado vai dar certo no presente. Só que pode não dar. Pode ser que você esteja num mundo que já não é mais adequado para você. Você não aprendeu a viver nesse mundo. E é bastante sobre o que esse filme genial é, né? Que o nome do filme, inclusive, chama No Country for Old Men, que é onde os fracos não têm vez. Eu falei o termo em inglês porque, apesar da tradução ser muito boa, né, do título, no inglês ficaria assim, se você fosse traduzir literalmente, ele ficaria não sem lugar, né? Essa terra não é para os homens velhos, mas não é homens velhos, né, no sentido de simplesmente de idade, mas é uma cabeça velha, né, uma cabeça que está em outro tempo, uma cabeça que não está conseguindo se adaptar aos novos tempos, tanto que o filme mostra muito isso, né, uma polícia despreparada atrás de um criminoso extremamente frio e inteligente que a polícia não consegue controlar. Então é isso que é muito interessante, né, que o nosso cérebro, ele tenta prever e ele tenta fazer com que aquilo que você aprendeu no passado seja eficiente no presente. Você vai tentar reagir a partir daquilo que você aprendeu no passado. Só que quando você encontra um mundo que é imprevisível, né, que você já não consegue mais controlar, o seu cérebro entra em choque, né? A gente entra em colapso, a gente se deprime, a gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente fica com medo, que é o que acontece justamente nessa cena, né, do posto de gasolina. É uma cena tão genial porque, assim, ela não tá falando só do medo desse criminoso, desse narcisista maligno que tá brincando ali com a vida da presa dele. Ele tá falando também de um medo de um homem que sempre viveu uma mesma vida, viveu a vida inteira naquele posto. O próprio criminoso fala isso na cena, né? Que ele sabe onde o cara vive e que ele viveu a vida inteira ali, né? You live in that house out back. Yes, I do. You lived here all your life? This was my wife's father's place originally. Você percebe que é uma pessoa que pensa mais ou menos do mesmo jeito, vive uma mesma vida há muito tempo e tem dificuldade de entender como o mundo funciona hoje. Só que isso significa que não é que ele está desatualizado só em relação ao tempo, né? Tipo, os jovens e tal. Tem a ver com o funcionamento do cérebro mesmo, né? Então é um cérebro que não foi preparado para imprevisibilidade, para surpresa, para o novo. E o psicopata, esse criminoso frio, maligno, ele sabe disso. Ele consegue compreender como o nosso cérebro funciona justamente porque para o criminoso, né, para esse tipo de personalidade, né, que eu chamo de narcisista maligno aqui, depois vocês podem olhar, tem um vídeo que eu falo justamente sobre isso, né, sobre esse tipo de funcionamento psicológico, o narcisista maligno. Esse tipo de pessoa, ela vive sob outras regras, né, vários impulsos emocionais que estão funcionando em nós, nesse tipo de personalidade tá meio falido, tá falhando, né? Isso significa que ele substitui, né, as relações humanas pela lógica, pela probabilidade matemática. Isso afasta, né, isso faz com que ele consiga se proteger do sentimento, então ele não precisa ter empatia pelo outro, ele não precisa criar, né? Porque a empatia não é algo que nasce necessariamente com a gente cria empatia uns pelos outros desde pequenos, quando a gente é cuidado, quando a gente cuida do outro, quando a gente brinca, né? E consegue estabelecer um poder, um lugar, né? Um lugar de respeito, onde a gente também se torna importante para o outro e o outro é importante para a gente. Então a empatia
a gente constrói a partir de alguns impulsos biológicos que a gente tem. Então existe um trabalho, né, para você criar empatia pelo outro. E ele não quer, né, ele se nega a fazer esse trabalho, né? Ele se tornou justamente esse criminoso, né, esse narcisista maligno, justamente por causa dessa dificuldade e dessa negação de viver sob as mesmas regras psicológicas, biológicas que a gente tem. Por causa da vida que ele teve, ele provavelmente aprendeu que o ser humano realmente não é um ser que vale a pena ter empatia, que esse negócio de empatia não faz sentido nenhum, que a troca, que a relação humana, que as emoções são secundárias, são coisas de pessoas inferiores. Provavelmente por causa da vida que ele levou, né? Muito provavelmente ele também foi tratado assim, ele aprendeu esse comportamento. É interessante você perceber que existe ainda uma faísca, né, de empatia nele, porque senão ele simplesmente sairia por aí, né, destruindo, predando as pessoas e acabou. Mas ele ainda tem um certo filtro, né? Ele ainda consegue ter algum limite, mas ele transforma esse limite não em uma relação pessoal, uma relação emocional, onde ele vai ter que se relacionar com outra pessoa, ele troca isso pela lógica fria, né? Onde não existe emoção. Conteúdo rápido, onde eu trago algumas dicas de filme para vocês, para entender sobre algumas coisas complexas sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro. Eu sou o Danilo Breniak, sou psicanalista, eu tenho esse canal aqui, também tenho canais nas outras redes sociais. Eu sempre produzo conteúdos onde eu falo sobre psicanálise, neuropsicanálise, que é uma área que eu gosto bastante, estudo e aplico bastante também no meu trabalho como psicanalista. E eu tô convidando aqui vocês para seguirem o canal, curtirem, compartilharem, mandarem para seus amigos, deixarem aqui nos comentários temas que vocês gostariam de ver. Valeu! Eu faço esses vídeos aqui mais rápidos, né, de dicas de filmes, mas eu também faço outros conteúdos mais densos, falando sobre mente, cérebro. Então fiquem ligados aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu!